Bora lá então, pessoal. Estamos iniciando então mais um episódio do nosso podcast Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, onde eu, Richard, sempre recebo aqui uma série de convidados e stakeholders aí envolvidos nesse enorme aí mercado imobiliário brasileiro aí, e sempre pessoas que estão desenvolvendo aí projetos muito bacanas. E não menos diferente, né? Hoje recebo aqui também como co-host aí do nosso projeto o Manduca. Manduca, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Richard. Mais uma vez aí, somando para o crescimento do mercado Maravilha, imobiliário. Manduca. E hoje aqui recebemos um companheiro de podcast, né? Um cara aí que vem desenvolvendo um trabalho sensacional no mercado aí, através do projeto do Prop Talks e também aí desenvolvendo várias outras frentes de negócio. Então, Jonathan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa, obrigado pelo convite aí, satisfação estar conversando com vocês, conversando com pares do mercado que estão ajudando aí a evoluir o nosso mercado. Obrigado pelo convite. Bora lá, Jonathan. E, Jonathan, no início do nosso bate-papo, cara, a gente sempre pede aí para o nosso convidado contar um pouquinho da sua trajetória profissional, sua trajetória empreendedora. A gente sabe aí que tu vem vamos dizer assim, lá do Sul também, né? E hoje empreendendo em São Paulo também, acabou saindo do pago, que nem a gente, foi para outras terras aí. E, cara, a gente queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, né? O momento aí, como é que foi essa construção até chegar aí aonde tu estás nesse momento. E aí, na sequência, aí a gente vai abrindo um bate-papo e fazendo algumas perguntas aí para ti, pode ser? Boa, vamos lá. Bora lá. Cara, pode me chamar de Jota, tá? O Jonathan, só minha mãe me chama e a minha namorada me chama assim. Bora lá, Eu às então. vezes até esqueço que eu chamo Jonathan. Mas eu brinco, é o nome artístico. O mercado imobiliário agora tá virando os influencers, né? Então eu tenho o meu nome artístico no mercado. Mas, Boa. cara, eu entrei no mercado Pode imobiliário crer. com 18 anos. Então eu fiz duas coisas na vida, que foi jogar futebol até os 17, e aí um ano procurando emprego, um monte de coisa, e aos 18 eu entrei no mercado imobiliário. Uma boa promessa do anúncio do jornal que estava procurando. Eu lembro até hoje, o anúncio diz assim: procura-se vendedores, salários de 3 a 7 mil reais sem experiência. Caramba, é isso, né? É isso. Imagina eu com 18 anos, ganhar de 3 a 7 mil reais, é maravilha. Aí entrei nisso daí, foi 2011. Entrei nesse. Fui ver a fundo o que era esse anúncio e era para ser corretor de imóveis. E aí, cara, assim, eu lembro que no primeiro momento, assim, o primeiro impacto era o pessoal falando, né, todos os benefícios da profissão, podia ganhar comissões ilimitadas, aí todo mundo citava, o fulano ganhou não sei quantos mil, vendeu o quê. Aí depois foram falando da parte ruim, né, não tinha salário, não tinha estabilidade, não tinha nada. E era uma entrevista com várias pessoas, e aí um ia levantando e ia embora, né. No final tinha uns 40, ficou uns 5 lá no final. E eu era um deles, e eu lembro que eu só pensava em duas coisas. Cara, eu vou poder ganhar quanto eu quiser, se eu vender mais de um imóvel, eu vou ganhar mais dinheiro ainda, e eu vou poder usar terno todo dia. Eu queria muito usar terno, eu tinha uma vontade de usar terno. Eu falei, então é isso que eu preciso. E aí entrei no mercado imobiliário assim, fiz toda ali a trajetória de corretor de imóveis, né, ascensão de gerente, diretor, aí abri uma imobiliária para mim em Guaíba, que eu comecei em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, mas eu só nasci em Porto Alegre porque não tinha como nascer em Guaíba. Então meus pais atravessaram a ponte para nascer em Porto Alegre, depois voltando para casa. Eu cresci e vivi em Guaíba boa parte da minha vida. E essa imobiliária foi em Porto Alegre também. E era bastante improvável, assim, porque eu tinha 18 anos, né? Então eu não entendia nada de mercado imobiliário. De Porto Alegre eu só sabia pegar o ônibus para descer até o centro, não sabia muita coisa também. E era bem improvável, porque eu tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Então, você imagina, para visitar imóvel, para visitar pessoa, era uma treta. Mas eu curti essa dinâmica, né? Aí fiz uma jornada de 3 anos na imobiliária, deu super certo, foi muito legal. Nem tudo certo, né? No início eu fiquei 3 meses sem vender, aquela história normal de corretor, né? Que a galera às vezes não conta, mas que acontece. Foi duro, tinha que contar a grana para comer um cachorro quente durante o dia para poder continuar. Mas foi a partir daquele momento, quando eu entrei, eu falei, cara, é isso, gostei muito desse negócio aqui, né? E aí depois abri uma imobiliária em Guaíba, focada, ultra nichada em Minha Casa Minha Vida, porque a cidade estava começando a passar por um boom de construção de imóveis novos do programa Minha Casa Minha Vida. E aí eu vislumbrei que seria uma oportunidade de abrir uma imobiliária focada nisso. Aí eu voltei para Guaíba e usei todo o aprendizado que eu tive nessa imobiliária, que era muito agressiva em vender imóvel de lançamento,
para vender imóvel de lançamento no Minha Casa Minha Vida, porque a dinâmica era meio parecida, assim, o cliente, né, tinha crescido rápido, era número, era, né, muita matemática ali de parcela, e aí eu abri a Capital Imóvel em Guaíba, com algumas coisas super inovadoras, assim, na cidade. Foi a primeira imobiliária que tinha um escritório num prédio, não tinha uma loja térrea. Aí a nossa decoração do escritório era, tipo, parecia uma imobiliária de alto padrão, assim, que eu queria que o cliente sentisse, a conquista do primeiro imóvel dele tinha que ser um negócio absurdo. E aí deu muito certo também, foi a imobiliária que mais vendeu na cidade por uns 2, 3 anos, assim, tipo, de vender muito imóvel, uma molecada nova trabalhando. Aí quando veio o impeachment ali da Dilma, né, a Caixa segurou dinheiro por vários meses e aí eu acabei me ferrando muito porque eu dependia 100%, né, desse financiamento da Caixa, era ultra lixado. A gente não vendia outra coisa a não ser isso. Mas foi bom que me provocou para fazer coisas novas. E aí foi nesse momento, isso era 2015 por aí, que eu comecei a olhar para outras alternativas dentro do mercado imobiliário, né? Porque depois o cara entra no mercado imobiliário, o cara nunca mais sai, né? Isso como aceita, o cara fica sempre nesse mercado. E eu É sempre falo pra verdade. galera, quando eu vou fazer palestra, eles falam, quanto tempo tô no mercado? Aí, menos de um ano. Aí levanta os caras felizes, assim. Eu falei, então prepara, vocês nunca mais vão ser nesse mercado, né? Porque não é aceita. E aí foi esse ano, 2015, 2016, eu comecei a procurar outras alternativas dentro do mercado. E eu via muita coisa sobre startup, porque eu queria que a minha imobiliária... Olha a minha pretensão, né? Eu queria que a minha imobiliária em Guaíba, com 100 mil habitantes, fosse uma startup. Fosse parecida com uma startup. Queria que fosse cool. E aí eu estudava muito sobre startup e eu estava monitorando assim, o Quinto Andar, porque lá em 2014 ou 15, se não me engano, eles começaram em Campinas. E aí quando eles foram para São Paulo, saiu uma baita notícia sobre isso, que era puta inovador, né? E eu fiquei monitorando isso. Eu lembro que eu cortei até o encartezinho do jornal lá. Olha, eu lia jornal pra caramba. O encartezinho do jornal pra me inspirar. E aí, quando eu vi que a imobiliária não estava virando, os corretores começaram a sair, porque não estavam vendendo, né, naturalmente, meu sócio, a gente apostou, vamos criar uma startup de verdade. Aí foi uma jornada de 2 anos contratando equipe de tecnologia, entrando no mundo de startup. Eu era o cara que usava terno, eu gostava muito de usar terno, mesmo em Guaíba. Virei um startupeiro que usava camisa preta, né, o tênis cool do momento, para fazer pitch para investidor. Aí virei completamente a minha cabeça assim, de mercado imobiliário e entrei no mundo de tecnologia para empreender na startup. Aí tive uma startup que não deu muito certo, porque era uma cópia do Quinto Andar até, a gente chegou a lançar em Porto Alegre, foi bacana, tinha mais de 100 imóveis administrados, mas eu não consegui captar tanto dinheiro, né, não deu para captar alguns milhões como Quinto Andar, mas foi um aprendizado bizarro, assim, tinha que fazer malabarismo para fazer negócio, drenou muito recurso, né, tudo que eu tinha ganho na imobiliária, todos os recursos foram nessa primeira startup. E aí, quando eu vi que veio a pandemia, eu vi que ela não estava dando muito certo, tentei até pivotar para o modelo B2B, mas aí resolvi criar outra startup. Né? O empreendedor é foda, né? Porque o cara acabou de falir uma empresa, quer criar outra, né? Aí criei uma outra startup que essa foi um caminho mais legal, que foi a Fleet. A Fleet era uma startup, a ideia era ser um CRM de bolso para corretor, aquela coisa, o CRM mais simples possível para o corretor mexer. E a Fleet eu criei logo depois do meu Alu, que era essa primeira startup, e eu vendi ela em 2022 para uma outra PropTech que já estava uns estádios à frente aqui de São Paulo, a Vivalisto. E aí me mudei para São Paulo por causa disso, que eu estava vindo todo mês, eu vinha para cá. Aí me mudei para São Paulo e saí, inclusive, ano passado da operação, ainda continuo como sócio, mas saí da operação da Vivalisto, já fiz toda a saída. E, cara, nesse meio tempo, há 3 anos atrás, eu criei o Prop Talks, e a ideia era eu e o Zanotto, que é meu sócio, que é um cara muito tradicional do mercado imobiliário, poder conversar temas de inovação do mercado com pessoas de dentro e de fora, mas com uma ideia de não ser aquela coisa de entrevistar a pessoa, mas aquele negócio de provocar, ver qual é a visão, né, o que se fala de diferente nesse setor. E o Prop Talks era um hobby nosso, abrir câmera e sair falando. Aí virou um business, né? Quando eu saí da Vivalista no passado, eu falei, preciso tornar o Prop Talks um negócio mesmo, uma plataforma de conteúdo, de inovação do mercado. Aí a gente criou um núcleo dentro do Prop Talks que a gente pesquisa tendências, a gente mapeia as tendências que vão moldar o mercado dos próximos anos. A gente tem um mapa que tem mais de 30 tendências mapeadas. E o podcast ele vira o canal que a gente fala sobre isso, né, com os nossos convidados. E agora estou aí, tenho Prop Talks, dou consultoria de inovação para incorporadora e para imobiliária, e recentemente me tornei, meio que sem querer, até um dos caras que mais fala de inteligência artificial do mercado imobiliário, né? Porque nessa nosso centro de pesquisa sobre tendências, eu gostei muito de IA, comecei a estudar muito sobre isso, me juntei com algumas outras pessoas que já estavam avançadas, e até escrevi um livro ano passado sobre inteligência artificial no mercado imobiliário,
o primeiro livro escrito sobre isso. E aí também me tornei um cara de IA para o mercado imobiliário e ajuda aí as empresas também a implementarem seus negócios, ajuda a desenvolver alguns assistentes com uma equipe aqui. E, no resumo da ópera, eu gosto de inventar moda no mercado imobiliário, é isso. Muito Muito bom. bom, muito bom. Boa, Jota. Cara, legal, assim, eu acho que tu tem uma trajetória completa, né? Tu foi da imobiliária para startup, para tecnologia, e acho que isso é bem bacana, assim, acho que passa por quase todas as esferas e as dores aqui que normalmente a gente debate aqui até no nosso podcast. Mas até indo assim, até aproveitando que tu fez toda essa trajetória, né, e até onde tu chegou, e hoje tu tá bem inserido nesse mercado também de inteligência artificial, tu comentou, né, e aí assim, eu acho que um movimento que a gente percebe, né, e é claro, né, desde do momento do início da pandemia até o final, e o que a gente vê, assim, é esse processo constante de transformação digital no mercado imobiliário, né, um mercado que estava muito defasado em termos de tecnologia, né, e aí vieram essas PropTechs que movimentaram todo o mercado, né, e hoje a gente já entrou uma espécie de não num platô, mas já eu acho que de senso comum, né, que a tecnologia ela é fundamental para a operação. A gente vê que as imobiliárias elas já aceitam isso, antes era uma resistência, mas ainda existe uma certa dificuldade de implementar isso no dia a dia. Eu vejo que ainda a gente até brinca aqui, né? Algumas imobiliárias às vezes ainda estão no processo do CRM ainda, né? E tem outros que estão lá, né? E é legal que tu trabalha as duas pontas, né? Desde o CRM até agora a inteligência artificial. Então, minha primeira pergunta para ti é o quão pronto tu acha que o mercado tá para inteligência artificial, sendo que, de fato, a gente está ainda ali desenvolvendo, né, algumas features iniciais ainda em termos de iniciação tecnológica nas imobiliárias, né? E se tu acha que já está, vamos dizer assim, isso já está bem azeitado e pronto para a gente, ou a gente está pulando alguma etapa no meio do caminho ali que poderia ter sido um pouquinho melhor estruturada para que a gente conseguisse rampar melhor aí essas novas tecnologias. Boa, cara, excelente pergunta. Isso é uma coisa que eu me questiono também direto aqui. É, eu vejo que, assim, esses dias não, os últimos anos tem uma pesquisa, não lembro qual foi o ano que saiu, só ouvi falar dela e depois pesquisei. É verdade que os setores com menos inovadores, né? E aí saiu, acho que foi no início dos anos 2000, talvez tenha saído, saiu que o mercado imobiliário estava só atrás, o mercado imobiliário de construção civil, né? Estava atrás só do mercado de caça e pesca, como setores inovadores. É, puta, isso é foda, né? E aí ficava me questionando assim, pô, por que, né, que o mercado é tão pouco inovador, uma galera tão, putz, tem gente tão boa, mas também tem gente tão clássica, né? E eu acho que uma explicação para isso, que daí vai de encontro à pergunta, é que o mercado imobiliário tem duas particularidades, né? O ciclo de construção é muito longo. Então, o cara, um incorporador, um desenvolvedor imobiliário precisa inovar para daqui a 5 anos entregar. Então, é difícil, às vezes, tu criar coisas fora da curva, né? É mais fácil tu fazer o básico ali do que fazer coisas fora da curva. E, por outro lado, também o consumidor não é um consumidor frequente, né? O consumidor imobiliário consome imóvel uma vez, 2 vezes na vida, né? Salvo, claro, investidores profissionais. Mas a gente não tem uma velocidade de consumo muito alta. Isso explica, né, na minha tese, que o mercado ele naturalmente vai ser resistente a uma inovação, porque é assim que tem que ser, não dá para inventar muita moda, né? Mas, por outro lado, depois ali da pandemia, né, que aí todo mundo foi obrigado a ir para o mundo digital, né, de alguma forma, em algum nível, o mercado viu que dava para fazer algumas coisas, né? O negócio não acabou, né? O negócio não continuou. As pessoas viram que dá para assinar online, que dá para fazer reunião online, que dá para digitalizar uma parte do processo. Aí vieram as startups, né? As primeiras ali, o Quinto Andar, a Loft, mostraram que algumas coisas podiam ser feitas. Aí eu acho que o mercado meio que as imobiliárias, principalmente mais tradicionais, né? Que detêm o mercado, olharam e falaram, pô, não, dá para fazer algumas coisas, né? A gente consegue, a gente não vai morrer por isso, então a gente consegue fazer. Aí eu acho que a maturidade começou a ficar maior, assim, né, das empresas aceitarem mais, né? O tema inovação, que é uma palavra meio subjetiva até,
hoje ele é falado nas imobiliárias, nas reuniões imobiliárias entre os líderes, né? Antigamente ele era até rechaçado, assim, pô, não vamos inventar moda, a gente vende imóvel do mesmo jeito e dá certo, né? Agora acho que todo mundo meio que, acho que pelo menos a boa parte das imobiliárias que eu conheço, dos eventos, né, que eu vou, Brasil inteiro, eu consigo ver uma abertura, assim, a ouvir o que está acontecendo, né? Tipo, a aplicação já é um outro passo, mas a abertura a ouvir, entender e tentar aplicar alguma coisa ou outra. Por outro lado também, acho que uma coisa que forçou isso foi essa ascensão muito grande, né, da criação de conteúdo imobiliário, né, essa evolução da criação de conteúdo imobiliário. Antigamente você via só, né, o anúncio no portal, uma foto, um vídeo mais produto, assim, agora a gente vê grandes produções, né, tem corretores que viraram influenciadores, e aí o YouTube está recheado né, de vídeo de corretor mostrando imóvel, é claro, né, imóvel mais de alto padrão, mas isso fez a imagem, né? O mercado meio que dá uma se mexer também, porque mostrou que, pô, tem um lado sexy desse mercado, né? Que é um mercado que ninguém dava bola, porque, pá, é imóvel, corretor ali, o cara com os terno. Agora virou um pouco, tem um lado sexy também. Acho que esses fatores foram empurrando o mercado imobiliário para uma abertura maior, né? E aí a adoção de tecnologia, a gente tem um problema ainda muito grande, que é essa visão do mercado para o CRM, por exemplo, né, que vira mais um trabalho assim do que um trabalho assim que, putz, eu tenho que fazer isso, do que aquela coisa assim, não, putz, isso aqui vai me dar meus dados, né? Ainda tem essa coisa, assim, é uma odisseia, uma guerra de fazer um corretor usar um CRM. Eu sei porque eu criei um e eu achava que ele ia ser fácil bastante para ser mexido, mas é muito complicado. E agora na inteligência artificial, o bacana é que muita empresa está vendo por que o CRM existe, né? Porque ela quer que a IA ajude ela a ver os dados, né? A melhorar os anúncios, a fazer atendimento. E ela está vendo que se ela tiver um CRM bem preenchido, vai ser muito melhor de fazer isso, muito mais fácil, vai ter um resultado muito melhor. Então, pela primeira vez, eu acho que a imobiliária está entendendo por que o CRM existe. Porque antes era só assim, puta, tem que preencher isso daí porque alguém vai ver, e aí o gestor da imobiliária nem vê também. Então o Sim. corretor não vai mexer, não vai preencher a atualidade se o gestor imobiliário nem cobra ele por isso, né? Cobra no sentido de, tipo, quem preencher melhor, atualizar, se não preencher o cliente vai cair, né? Mas agora, pela primeira vez, a mulher está entendendo por que ele existe. Porque é bom ter os dados ali, porque é importante ser atualizado, né? Porque a inteligência artificial sem dados não funciona, né? Não consegue trabalhar, né? Então, acho que pela primeira vez a gente vai ver um uso de CRM mais consciente das empresas, né? E a inteligência artificial, diferente de outras tecnologias do CRM, ela vai estar muito inserida no dia a dia, né? Eu comparo ela, tipo, ao WhatsApp, assim, ao Instagram. Hoje em dia não existe a pessoa que não usa o WhatsApp, né? Tipo, ela, mesmo que ela não tenha maturidade tecnológica, ela usa, é fácil de mexer. E a IA é a mesma coisa, assim, acho que ano que vem, talvez a gente vai estar falando, e aquela pessoa por mais tradicional que ela seja, ela vai ter uma conversa com o ChatGPT, né? Então é muito fácil de aderir a ela, é muito fácil de usar, né? E, cara, vai ser, acho que uma parada, já né? Uma parada avassaladora que todo mundo vai usar, e ela vai provocar um descolamento muito grande entre quem usa e quem não usa. O cara que usa bem essa tecnologia, ele vai estar muito na frente de quem não usa. Você vai estar, tipo assim, vai ser injusta a concorrência de quem não usa, né? E aí acho que vai dar pra gente medir o quão bom é tu ser, né, atualizado, né? Acho que a medição vai ser mais fácil. Sensacional, cara, sensacional. No mínimo tu vai usar como um motor de busca, né? Ou alguma coisa tu vai acabar utilizando, né? Manduca, passo a bola para ti aí pra próxima. Show. São as dores, né, que todos nós vivemos dentro das imobiliárias, né? E eu, em especial, estou vivendo um turbilhão de coisas novas, né? Me mudei recentemente, vim para a ilha para assumir uma parte aí da empresa e eu percebo hoje que o assunto em voga é a usabilidade CRM, né? E quanto que fica comprometido todo o projeto, toda a nossa estratégia quando o principal usuário, que é o corretor, não adere a ele, né? Normalmente ele deixa um buraco no pipeline, né? Onde é a parte onde compete a ele, né? No caso, a gente entrega o lead, né? E ele para de nutrir o lead no meio, ele volta lá se surgir uma proposta, se surge uma venda, né? Então, normalmente dentro desse funil a gente consegue ainda interceptar o início e o fim, né? Quando se coloca ainda a conversão do negócio, né, no funil. E a adoção, ela parte muito também
a dificuldade dessa adoção parte muito também pelo desnivelamento que nós temos profissional, né? A régua é muito baixa de entrada, o corretor de imóveis ele tem uma disparidade de conhecimento, de ferramentas, porque nós não temos uma base padronizada desse profissional, né? Esse profissional ele vem de várias outras carreiras e que muitas vezes, né, não teve uma melhor perspectiva e acaba usando como muleta a corretagem, diferente do Jota que escolheu, assim como eu escolhi também com essa mesma idade, eu escolhi ser corretor, acho que a Não gente era fazia muito doente, né? sentido, Porque naquela época ainda o mercado. Eu comecei em 2001 com o mercado totalmente estagnado, já era 12% ao ano a taxa naquela época, né, de crédito para financiamento. Mas tem muitas pessoas que optam por falta de opção, né? E como é uma mãe brasileira a corretagem, né? Ela abraça todos e muito democrática, ela aceita todos também, né? Fica difícil tu gerir essa heterogeneia. Então, o que hoje eu percebo é como, e aí eu passo de volta pro nosso amigo Jota, né? Como que uma imobiliária consegue virar o jogo em relação ao uso do CRM, né? Qual é a gente existem as dificuldades, elas são muito claras. A gente vê muitos empresários, donos de imobiliárias que já desistiram, né, de tentar engajá-los em relação à aplicação do uso do CRM, mas como que hoje a gente consegue de fato criar ou tu poderia apontar um case que tu tenha já visto nessas andanças todas pelo Brasil afora, que tenha realmente resolvido isso ou muito próximo de Cara, resolver? é um desafio mesmo, né? Sabe que uma coisa que eu tenho me convencido cada vez mais é que, ir olhando para várias imobiliárias, desde que eu abri, faz uns 3 meses que eu abri uma possibilidade de fazer consultoria para imobiliárias em implementação de IA e de novas ferramentas, assim. E aí conversei com várias, e o que eu tenho visto, até uma opinião minha geral, assim, do mercado, é que num mundo cada vez mais digital que a gente está vivendo, né, cada vez mais artificial, a gente comoditizou já, de certa forma, a tecnologia. A tecnologia não é mais uma coisa de grande big tech. Todo mundo tem tecnologia agora e todo mundo pode ter. Acho até que assim, aquela briga entre o inovador e o tradicional ela vai ser cada vez mais unificada. A imobiliária, ela de certa forma, ela é uma empresa de tecnologia também, porque toda imobiliária quase tem um sistema ali, pode acessar, né? A inteligência artificial vai permitir que todo mundo acesse. Eu acho que no mundo cada vez em que a gente está comoditizando a tecnologia e comoditizando também a inteligência, né? Porque o chat GPT no celular de todo mundo transforma todo mundo em Einstein, né? Todo mundo pode ter essa mesma inteligência, né? O que vai diferenciar uma empresa da outra, aí já vou para o CRM, porque isso impacta, é a capacidade dela de gerar boas experiências e de ter uma marca muito bem posicionada. Isso é uma parada que eu acho que é a grande... o que vai fazer as empresas serem diferentes, né? Porque todo mundo tem tecnologia e todo mundo tem inteligência. Como é que eu vou ser diferente? É como eu gero boas experiências, a capacidade de gerar experiência legal e de ter marca, de ter uma marca forte. E o mercado imobiliário, ele nunca olhou para a marca, né? Porque a gente está muito preocupado em produto, muito preocupado em vender. O mercado imobiliário cria pouca marca, né? Cria pouco branding. Muito Porque deu certo, performance e sempre deu pouco certo. branding, Só né? que agora, como a gente vai ter todas as empresas num nível muito parecido de inovação, né? A marca vai voltar a ser a parada mais, acho que, talvez uma das mais importantes que uma empresa imobiliária tem que ter. E aí, no quesito marca, por exemplo, já vou voltando para a pergunta, o que eu percebi das empresas que eu conheço, tá? Imobiliárias que mais eu acho legal, assim, que eu assim, puta, esses caras são muito bons e tem muito resultado. Que eles souberam criar uma marca muito bem posicionada no mercado. Eles são reconhecidos pela marca. E a maneira como eles criaram a marca foi porque eles têm muitos processos. Tá? E isso, assim, quase 100% das que eu conheço, das imobiliárias que eu conheço, que eu gosto, que eu acho assim, putz, os caras são muito bons, eles têm muito processo. Que vai na contramão da maioria do mercado. No mercado não tem muito processo. Se abre uma imobiliária amanhã, se eu quiser abrir uma imobiliária agora, né, faço lá um Cresci PJ, eu abro uma imobiliária. Não existe um processo, como eu disse, contrato os corretores e sai para vender. Bato na porta das incorporadoras, tento vender, saio anunciando.
E é assim que normalmente as imobiliárias são formadas, né? Você vai fazendo, e aí a consequência, às vezes, por muitos negócios, vai ter uma imobiliária grande. Agora, as imobiliárias que eu conheço que mais têm sucesso, elas têm uma criação de marca legal que são mais têm sucesso, né, elas têm um processo muito bem desenhado, tá? E esse processo, que a gente pode chamar de cultura, que também é outro nome que para o mercado imobiliário é raro, né? Tipo, falar de cultura, isso faz com que a equipe use um CRM. Porque é cultural na empresa que todos os dados estejam ali, que é cultural na empresa que os corretores saibam que eles têm que preencher. É uma parada que top-down, né? Que vem de cima para baixo e que ela é trabalhada de uma maneira muito organizada. Porque se eu falar, eu vou pegar um exemplo, tá? A minha imobiliária que eu tinha que eu criei lá em Guaíba. Cara, era um bando de moleque, eu tinha 21 anos quando eu criei a imobiliária, o meu corretor tinha na média 18, 19 anos. Não tinha ninguém mais velho, o mais velho que eu era meu sócio tinha 22 quando a gente criou. Então esse era um bando de moleque, a gente estava muito focado em fazer resultado. Foi uma das primeiras imobiliárias ali dessa região metropolitana que usava muito bem o Facebook. Então a gente nadava de braçada lá. Eu não, a minha cultura era aquela coisa, né, Wall Street, né? Vamos vender, vamos vender, vamos vender. E não tinha como os corretores, cara, eu nem tinha o CRM implantado lá porque eu sabia que não adiantava eu cobrar a galera do CRM. Só que hoje, se eu criasse essa mesma imobiliária, talvez eu não teria sucesso, porque hoje o game tá muito mais. E eu sei disso, então eu teria que mudar toda a cultura da minha imobiliária para que a gente tivesse, né, uma organização, partindo de mim até, toda uma reestruturação. Eu acho que é uma parada muito cultural e que o dono da imobiliária hoje, né, que está nos ouvindo aí, ele precisa parar para pensar em que cultura ele quer ter dentro do negócio, sabe? Dá para ser nessa imobiliária Wall Street, pegar, talvez dê, mas eu acho que cada vez menos você vai conseguir empurrar as coisas só com aquela preleção, né, enérgica. Você tem que ter mais organização. E aí é muito cultura, velho. Aí, citando exemplos, eu cito um exemplo de um cara que estava conosco lá em Santa Maria, Manduca, que é o Diogo da Souza Gomes. Pra mim, eu acho a imobiliária Pô, mais foda do Brasil, assim, porque os caras têm uma marca bizarra, eles são uma marca que vende imóveis, né? Eles conseguiram reverter a parada de uma maneira absurda. E tu vai perguntar pro Diogão como é que é o CRM dele, é atualizadíssimo, velho. É bizarro, assim. Uma vez eu fui lá na imobiliária e mostrou, assim, os corretores. O cara que tá com o CRM mais atualizado, ele tá há 2 dias com o CRM desatualizado. Tipo assim, porque a cultura da empresa, o Diogo, ele mostrou até na palestra, ele tem mais de 30 manuais dentro da empresa. O corretor sabe quando ele entra no processo de onboard, de entrada, o que ele tem que fazer. Dura uma semana o onboard do cara. Hoje eu falei com uma imobiliária, por exemplo, de Santa Maria também, que eu conheci no evento, que eu fiz uma reunião com eles, que é a... Putz, daqui a pouco eu lembro o nome. Bravier, eu acho o nome. Bravier. E o cara tava falando também, né, o Diogo, que é o CEO da empresa, ele falou assim, o cara entra aqui, ele vai entrar hoje e só vai poder vender daqui uma semana. Dura uma semana o treinamento do cara, para ele entender todo o processo da empresa. E eu tô falando de uma imobiliária que tem 18 corretores. O cara é super pequeno, super enxuto. Trabalha em imobiliária de Santa Maria. E aí ele falou, meu CRM, velho, se tu entrar agora, tá tudo atualizado ali. Porque é cultura, né? Então o corretor já entra sabendo que, se eu não mexer isso aqui, eu tô fora da imobiliária. Porque não vai funcionar desse jeito, né? Tem um outro imobiliário no Rio de Janeiro que é a Real Up, eu dou consultoria para eles também. Cara, eu falei para eles, me manda tudo que vocês têm de base de conhecimento da empresa para ajudar a criar os assistentes, a gente treinar e tal. O cara mandou um estatuto de 35 páginas. Que imobiliária tem um estatuto? Os caras têm um estatuto. Aí tu vai ver o CRM dos caras, eles têm 2 sistemas ainda, o CRM e um sistema que eles criaram só para ser o sistema de dados. O CRM não dava tantos, não tinha tanto gráfico. Então, e eles fazem com que o corretor saiba que ele tem 2 sistemas para usar. E o corretor usa. É impressionante isso, é raro. Mas é porque os caras têm uma cultura muito forte, assim, não tem outra maneira de fazer senão essa, sabe? Acho que esse é o ponto. Se a gente, o dono de imobiliária, porque tá na ânsia da venda, eu sei porque eu passei muito por isso. Tu tem receio de colocar regras, né? Porque, puta, como é que eu vou falar pro corretor que ele tem que fazer isso, velho? O cara tá vendendo. Só que no final do dia, se tu quer ter um negócio duradouro e que aproveite essa onda nossa de tecnologia, né, que vai ser cada vez mais evidente, se não tiver esse processo, não tiver organizado, não adianta, né? Uma imobiliária menos experiente talvez passe na tua frente porque ela vai estar com isso mais organizado, né? É cultura, velho, e ter culhão para conseguir mexer nisso, né? Porque eu sei que é difícil, né? Não é fácil, não. Cara, perfeito. E eu penso que, na verdade, não existe uma imobiliária sem cultura. Existe uma Boa. imobiliária que não direciona a cultura, porque cultura entra
entra por corretores com Boa. ortodoxias do mercado, né, que vão dizer assim, não, isso aqui não funciona, porque lá onde eu estava, né, e a gente vê muito isso porque como o acesso à abertura de imobiliária hoje é impressionantemente rápido. Hoje, com dois carinhas numa prancha aí, numa prancha de atendimento aí, conversando, decidem abrir uma imobiliária, no outro dia de manhã eles já estão com CRM, estão com template de site, Uhum. estão com tudo funcionando já e trabalhando, cara. E então o acesso hoje é muito facilitado para tu abrir uma imobiliária. Só que isso não traz cultura, né? Normalmente esse tipo de imobiliária, quando ela é concebida assim, ela vem com uma série de vícios da outra imobiliária, né? Então é um Ctrl+C, Ctrl+V infinito de várias Uhum. imobiliárias que são dissidentes de uma, né? Tu é o exemplo teu ingresso no mercado imobiliário nessa que tu botou o terno e gravata e como é que tu foi contratado, né? Dessa imobiliária em Porto Alegre Sim. brotou centenas de outras imobiliárias que até hoje tem incrustado uma cultura que veio Uhum. enraizado da onde eles vieram, né? Então esse processo muitas vezes acaba ficando num transe que passa de uma imobiliária para outra como se fosse aquilo uma verdade absoluta, né? E aí a gente falando de inovação tem muito disso também, né? Essa falta de criatividade do mercado imobiliário em todos parece que estão dentro de uma caverna de Platão, né? Então todos acham que está tudo acontecendo da mesma forma, mas ninguém sai daquele ambiente para conseguir realmente ter uma expansão de consciência e poder incutir a sua própria cultura, que desde já Uhum. já vai fomentar a inovação. Então é fundamental que hoje em dia o dono de imobiliária não terceirize essa multicultura, essa torre de Babel que acaba virando uma imobiliária quando tu fica um pouquinho maior, tu já fica com duas equipes, tu já convulsiona se tu não tem uma cultura Uhum. bem enraizada, né, determinada pela própria empresa. E aí a diferença de tu existir ou não é só o passo de uma equipe sair e abrir outra imobiliária. É muito fácil, né, tu não ter retenção nesse Uhum. processo de Perfeito. cultura, né? Eu acho que, como cada vez mais a gente está exposto, né, o negócio está exposto, pessoas estão expostas, né, e por uma coisa até necessária, tipo, hoje é difícil não imaginar uma imobiliária que todo mundo seja completamente offline, né, até imobiliárias grandes de alto padrão, que até então eram, tu vê que há uma necessidade da exposição, porque é aquela coisa, né, não basta ser bom, hoje em dia tem que parecer ser bom também, Hum. nesse mundo, nessa convergência do mundo digital, do online com offline, não, é difícil tu não estar presente e exposto. A cultura fica muito evidente também, né? Porque a gente precisa se posicionar, né? E eu acho que tu te posiciona melhor quando tu tem uma cultura muito bem estruturada, tu te posiciona melhor porque tu tem uma comunicação melhor, tem um trabalho de marca. E eu sempre junto essa fala isso que eu falei de marca também, porque eu acho que a cultura e a marca elas caminham muito juntos, porque é difícil tu criar uma marca sem uma essência, né? E a Uhum. essência de certa forma é a base da cultura. E então, no mundo como está hoje, que todo mundo é cada vez mais exposto, os negócios são cada vez mais expostos, isso é muito evidente, quem faz isso muito bem e quem não faz. E aí volta o que eu falei, no mundo que está tudo mais comoditizado, em que a gente tem acesso, o cliente tem acesso a muita informação, a escolha dele vai ser cada vez menos baseada em produto, porque o produto é uma commodity, mais baseada na empresa, né? E aí, sem Uhum. uma boa marca e naturalmente sem uma cultura que está refletindo essa marca, de talvez a gente tenha aí muitas empresas sendo passadas porque outras empresas entenderam esse jogo na frente, né? E aí aquela coisa pequena que, digamos assim, é o uso do CRM, ela deflagra um problema gigantesco, né? Que é a recorrência, né, da empresa no mercado. E outro aspecto também importante, que como agora está em voga o uso de dados, né, na verdade já vinha nessa onda quando a gente começa a fazer uma análise mais fria sobre a estratégia de expansão, de escalabilidade. Sem dados a gente não Uhum. consegue ganhar escalabilidade, isso as startups já estavam ensinando, e aí vem uma outra onda que é a IA, né? E a IA depende exclusivamente de dados. Então, assim, tu tem uma camada que não foi preenchida, né, que as imobiliárias elas não conseguem trabalhar com dados, é uma dificuldade enorme de ter uma cultura de Uhum. enriquecimento de dados. Eu vejo que nós temos dados, assim, é uma mina de ouro
totalmente sucateada e que normalmente uma startup vem e usa todo esse nosso ativo em favor do negócio delas e a gente fica, né, vendo a banda passar e não consegue trabalhar usando todo o nosso potencial. E aí vem a IA, né? E a IA traz então toda essa exploração dos dados baseado, né, em dados e como que é possível, né, assumir esse tipo de estratégia para uma expansão e escalabilidade, e como que o mercado imobiliário hoje fica só hoje num hype, mas não, e como que ela de fato é uma usuária de IA e de forma estratégica e inteligente como deveria ser, né? Como que a gente consegue introduzir a IA não só nesse papinho de que passa uma descrição lá do imóvel, coloca, e a gente começa a usar a IA cruzando dados, olhando para a preditividade de dados e tudo mais, né? Então tudo isso eu vejo assim que são desafios lá tu estava falando sobre 2014, 2015, quando surgiu o Quinto Andar, né? Foi uma ideia, alguém de fora, né? Hoje eu tô em uma grande discussão sobre isso, né? Sobre como ser disruptivo dentro da caixa, né? E tentando sair dela para poder ter um olhar mais criativo e inovador e não ficar preso a esses dogmas de mercado. Mas lá o Quinto Andar era um cara que não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, né? E teve uma experiência ruim. Dessa experiência ruim, ele descobriu que o mercado inteiro do segmento de locações residenciais estavam por décadas criando problemas para vender solução, que essa era a verdade do departamento de locação, né? O departamento de locação era um grande protetor do proprietário, mas criava toda uma barreira burocrática para gerar valor. E aí chegou o Quinto Andar e disse o seguinte: ó, cara, eu faço isso, passa num birô nosso aqui de estudo, de análise, cruzando dados, já tinha uma robustez gigantesca nessa questão de dados, e passa a perna em todo o mercado, e todos nós sentimos uns dinossauros, né, e atrasados, e aí como tudo que acontece no mercado imobiliário, né, a gente não usa criatividade, a gente usa competitividade, a gente começa a correr atrás de quem fez, né, e não Acho que tem uma fazer questão que eu acho novo, né? legal ali também, e eu acho que voltando até para a primeira pergunta que eu fiz ali, né, que eu perguntei dessa questão do hiato, né, que ficou entre a inteligência artificial e o CRM. E aí eu acho que desenvolveu super bem a ideia, e eu acho que no final tu deu a resposta ali, né, Jota, que é a questão do processo, né, e o processo, ele, no final das contas, ele vai ser a resposta para tudo. Eu acho que vai ser a resposta para um bom branding, para uma boa estratégia de inovação, para tudo, né, que nem tu mesmo comentou. Eu acho que existe ainda uma visão, que eu acho que foi a visão que tu teve lá na tua imobiliária, de transformar a tua imobiliária numa startup. Que eu acho que as pessoas não têm... E, geralmente, quando as pessoas pensam em, vou fazer uma startup, ele pensa que, vou fazer algo escalável, né? Mas ele não pensa, na verdade, em ter um processo de startup dentro da empresa dele, né? Ou seja, tu ter um processo que seja muito eficiente, que vem do Lean, né? Que é o Lean Manufacturing lá, que é a produção de eficiência enxuta, né? E isso qualquer imobiliária com 2, 3 pessoas consegue ter, na verdade. Né? Que eu acho que esse cara da pequena imobiliária, que ele representa mais de 90% do mercado, muitas vezes ele não vê, ele não tem acesso a isso, que, tem uma bibliografia extensa que poderia estar ajudando até nesse sentido, de 0 a 1, tem, Startup Enxuta, um monte de livro aí que poderia até ajudar ele a desenvolver isso. E não precisa. Na verdade, ele com 3 pessoas dentro da empresa dele, ele criando uma cultura, ou um processo, vamos lá, criando um processo, né, que essas 3 pessoas elas vão estar ali trabalhando nessa mesma sistematização. Até a gente recebe aqui, volta e meia, o Telmo. O Telmo é um consultor que aplica muito bem processos em imobiliárias, e o Telmo Bauler, né? Volta e meia participa, não sei se tu conheces ele, mas ele já participou de alguns episódios com a gente aqui, e ele fala muito sobre processo também. Criou um processo, tu começa a ter esse encadeamento e já tem um resultado. E às vezes eu acho que é essa etapa que pula, né? Aí tu vai dizer, não tem o processo, vamos botar um CRM aqui para funcionar. Não vai funcionar porque não tem o processo, né? Não, mas vamos implementar então inteligência artificial, mas qual é o processo? E esses protocolos, às vezes existe
eu acho que não precisa ser algo que vai enrijecer muitas vezes, né? Esse processo também tem essa visão de, vamos criar uma burocracia aqui interna. Não, acho que não é isso, mas eu acho que tu ter um processo fluido básico que vai te ajudar a desenvolver essas frentes que tu quer desenvolver, né? E eu achei legal essa visão, e eu acho que até me veio também saindo desse mercado, me veio a imagem do filme do McDonald's, né? Que é aquele filme que ele lá, pô, no final, o que era o início do McDonald's lá? Era Fome de aquele poder. processo, o cara desenhando na quadra, né, ali do pessoal, né, indo da chapa para não sei o que, aquilo ali era um processo que funcionava super bem e tinha alto resultado, e era uma loja só que os caras tinham ali. Aí tentaram replicar, não deu certo, mas já tinha ali uma marca nascendo também, né, já tinha um nome. E eu acho que é aquilo ali, né, todo mundo pode ter o seu McDonald's ali funcionando super bem, com eficiência, né, e com sucesso. Não precisa ser uma rede mundial, mas acho que essa visão é interessante, né? Não sei. Muito bom. Tem um negócio que eu comecei a fazer nessas consultorias, porque quando eu comecei a dar consultoria, foi um negócio muito assim, pô, eu vi uma palestra, ouvi você falando, gostei muito de você falando, me ajuda a pensar aqui no meu negócio. Aí eu brincava até, falando, nossa, se conselho é de graça, então o meu é bom, eu vou cobrar, né? Eu falava, se conselho de graça é ruim, né? Então já que o meu é bom, eu vou cobrar. E aí, literalmente, velho, a galera, no início, assim, eu ganhava pra dar opinião mesmo, porque é isso que o pessoal queria ouvir opinião, queria ver o que eu pensava e tal, né? Essa visão meio de assim, vou fazendo, depois vou descobrir como é que eu vou deixar um processo melhor, né? E aí eu comecei a ver que, na real, as primeiras conversas ali que eu tinha principalmente com os incorporadores, era para realmente pensar assim, ó, a gente tá fazendo isso, o que tu acha? Aí eu pensava, falava, ó, acho que é isso, né? Aí depois eu comecei a criando alguns processos, a pensar melhor também, para não ficar só uma conversa, um bate-papo, né? Senão não tem valor ficar só tomando, eu vou sair para tomar café só, né? E aí eu criei um negócio que eu estava lendo um livro que era o Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. Esse livro, puta, acho muito bom esse livro, cara. E aí o livro ele ensina mais ou menos, né, o fala sobre os elos ali, tu quebrar os elos para desvendar onde é que tu gera mais valor pro cliente. E ele faz uma parada muito simples, no livro eles falam, que aí eu lembrei na startup, quando eu tinha que explicar para a equipe de tecnologia como é que eu queria que as coisas acontecessem, eu tinha que sempre desenhar fluxo. O cara clica aqui, vai para cá, faz isso, né? E aí no meio desses fluxos a gente pensava que como seria a experiência. Aí eu criei meio que um método, não é método, mas criei uma ideia, tipo assim, pô, toda empresa que eu vou dar uma consultoria, eu vou fazer a primeira parte da consultoria, eu desenhar todo o processo do cara, Sim. junto com ele. E assim, né, pra surpresa de 0 pessoas, a imobiliária não sabia como é que ela trabalhava. Falei assim, ó, vamos começar pela captação de imóvel. Como é que funciona? Cara, eu sei lá, às vezes eu vejo uma indicação. Aí vem no site aí, o que acontece quando o cara indica? Putz, aí o cara pensa pra caramba, assim, não, eu acho que quando o cara indica, a gente vai lá e faz as fotos. Esse cara não tem isso desenhado, né? Aí eu comecei a fazer, assim, a parada mais simples do mundo, que pra mim também foi mágica. Eu comecei a desenhar o fluxo mesmo, setinha pra um lado, setinha pro outro, de como é o processo da empresa. Aí eu tenho uma palestra que eu dou que é só isso, como inovar no mercado imobiliário. Que cara, eu brigo assim, essa é a palestra mais simples que vocês vão ver de gráfico, porque é simplesmente assim, tem 3 processos. Desenha o teu fluxo, flecha para um lado, flecha para o outro. Cada flechinha dessa é um elo, né? Daí pegando o conceito do livro lá. E é cada flechinha dessa onde a gente vai parar e vai olhar onde é que a gente pode fazer melhor. Então, se tu tá mandando o teu fotógrafo na frente para tirar as fotos e ele tem que fazer isso, será que a gente não poderia inovar aqui? Ele já bota direto as pastas, a foto na pasta. Simples assim, a inovação mais simples possível. E que é desenhar esse processo aí. E, cara, esse negócio ele é tão simples e tão bobo, mas tão transformador que tu vê, eu falo às vezes com as imobiliárias grandes assim, e a gente desenha o processo desse tamanho, ó, a árvore de fluxo da imobiliária, mas tu começa a olhar para cada ponto e o próprio dono da empresa vai tendo várias ideias, assim, tipo, nossa, isso aqui eu poderia fazer desse jeito, aqui eu poderia usar, puto, o CRM eu não tô usando aqui, eu poderia usar ele aqui também para extrair esse dado, que daí eu já encurto essa jornada. Aí tu vê um questionamento do cara, né, que é a frase que eu sempre uso, que é que inovar é questionar o que já existe, né? Se não questionar o que já existe é invenção. E invenção no mundo de hoje, em 2024, é difícil ter invenções, né? A gente tem só inovações. E aí eu acho que se toda imobiliária parar e pensar em fazer isso, né, em desenhar o seu processo, e se não tem, fazer então, porque vai ter que ter para desenhar, o cara vai questionar e aí naturalmente vai surgir alguma inovação, né? Claro que para te conseguir inovar profundamente no negócio, e aí não estou falando de tecnologia, estou falando de inovação pura,
tu tem que ter repertório, né? Tem que saber o que está acontecendo. Aí vem essas provocações de, pô, o líder imobiliário tem que beber de fontes de fora do mercado, principalmente. Porque, como eu falei no início, se o mercado imobiliário transaciona poucas vezes, né? Ele não tem histórico de transações do mesmo cliente, não é todo dia que alguém compra um imóvel, eu preciso ir para falar de inovação e de coisas que estão acontecendo, né? Comportamento do consumidor, como é que o cliente quer comprar as coisas, eu preciso ir beber de fontes que o cliente compra todo dia, porque ali vai ter mais dados, né? Então eu vou ver o que está acontecendo no varejo, no banco. Aí eu vou ver, pô, o cliente ele quer um app, porra, que responde rápido ele, tipo, no caso do Nubank. Então, cara, também o imobiliário tem que atender rápido também, senão, porque o cliente quer isso. Acho que tendo uma junção de saber qual é o seu processo, se não tiver, desenhe ele e crie ele, e repertório, a gente teria pequenas inovações que gerariam um grande impacto, sabe? Que é esse basicamente o trabalho que acho que a gente tem aqui, né, em comum no mercado, que é ajudar o mercado a inovar e no final do dia a gente está questionando as coisas que já existem, né? O Quinto Andar fez isso, né? Ele não inventou nada diferente. Tipo, eu sempre falo assim, o Quinto Andar não inventou nada, velho. Ele é uma imobiliária transformada porque ele questionou todos os processos imobiliários. Tudo que existia foi questionado. Por que você não faz isso também, né? Aí porque De ele tinha muito fora para repertório, dentro, né? né? É, cara, e o interessante que tu falou agora, né, falando de consultoria, às vezes o valor da consultoria é o tempo que o empresário não dedica para algo simples que tu parando para olhar tu já encontra, né, os gargalos e aquilo já é só a consultoria já é boa só por esse detalhe, né, por causa de tempo. Assim como tu falou ali que o cara lá de Santa Maria deixa o cara uma semana em treinamento, por quê? Porque esse cara, se tu coloca o corretor já para atender a roleta, esquece, esse cara não vai aprender mais nada pro resto da vida dele, provavelmente. Porque ele não para mais, porque ele tem a visita, ele tem o cadastro, ele tem coisas que no mundo real das vendas é o que importa pro bom vendedor barra corretor, né? Então, realmente, o tempo é algo paradoxal no A gente nosso está mercado. preocupado. É por isso até que o mercado imobiliário está sempre, né? O corretor está sempre atrás do próximo lead, né? Porque aquela. E o próximo lead sempre é o mais caro do marketing, né? Para o marketing imobiliário. Né? O próximo deles. É interessante isso, né? Porque a gente vive nessa ansiedade do mundo, né? De poder fazer coisas rápidas, né? De poder. Tudo tem que ser mais dinâmico possível. E na real, boa parte das respostas estão no maior tempo possível das coisas, né? Então é meio filosófico, mas a gente tem que, às vezes tem que parar pra pensar nisso. Cara, eu vou bater de novo no negócio que eu tenho falado muito. A gente tá comoditizando muita coisa. Então a barreira a barreira de entrada do mercado, mas assim, essa diferença a diferenciação, né? Hoje em dia tudo a diferenciação, ela vai ter que ser cada vez mais pensada e estratégica, porque se todo mundo tem a mesma possibilidade de fazer as mesmas coisas, o quanto eu me dedico para isso, o quanto eu olho para isso de maneira diferente, o quanto eu tenho de repertório, o quanto eu questiono as coisas, né? É isso que vai fazer diferença. E a gente vai voltar a teses clássicas que a gente sempre teve, né? Pô, esse dia eu tava falando com a Isabela, que é a head de marketing aqui do próprio Talks, que faz bastante conteúdo de marketing e tal. Eu falei, eu não sei se era com ela, acho. Eu tava falando com alguém de marketing, e aí eu falei, cara, a gente tá voltando, tudo virou marketing digital, né? E aí todo mundo tem regras para marketing digital, tem o segredo revelado, né? Tem essas coisas de marketing. E a gente vai ver no final do dia que os publicitários formados, né, quem entende de publicidade lá atrás, da antropologia e tudo mais, vão criar de novo as melhores campanhas das coisas. Eu acho que a gente está voltando a parte clássica das coisas, que é o tempo, né, das coisas, a gente estudar realmente, né? Cara, tu falou tudo agora. Há pouco teve a Uhum, morte do Washington Oliveto. E, cara, eu sou um apaixonado por marketing e a gente pôde ver nas redes, assim, uhum, homenagens até na gringa do cara, entendeu? Assim, pô, gente dos Estados Unidos fazendo publicação em homenagem a ele. E aí tu vai revendo aquela publicidade e tu vê tudo que falta hoje de conteúdo do marketing, principalmente o uhum. marketing imobiliário, que é mais do mesmo, né? É tudo uma repetição de performances que deram certo numa origem que todo mundo continua repetindo num loop infinito, e a gente vê tanta originalidade
aonde a gente consegue colocar no centro o ser humano, né, e de volta ao ponto central da discussão, que é moradia, né, quase sempre, quando não Uhum. investimento, mas moradia, que envolve uma carga emocional absurda, tudo que significa hoje um lar, e a gente perde muito isso em relação à obviedade e a esse mundo prático que a gente tenta viver, né? Então a gente não consegue mais entrar no estado de arte Uhum. como eram os publicitários antes, né? Eu gosto muito de fazer esse paralelo, porque às vezes a gente fica perseguindo, qual é o próximo passo? Eu quero estar Web3, blockchain, e tudo isso eu falo porque eu estudo e gosto, mas eu sou um cara que ao mesmo tempo está olhando lá para as nuvens, lá eu estou com o pé no chão, olhando assim a Uhum. tradição do negócio também, o quanto que pessoas são importantes no processo e a gente não pode esquecer disso, né? E às vezes a gente acaba entrando num mercado muito óbvio nesse sentido de tentar inovar, e quem inova de verdade entende pessoas. Essa é a Jota, real. cara, excelente. A gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. E no final a gente sempre faz um pequeno quiz aqui com os nossos convidados, cara. Boa. E então bora lá. Bom, duas perguntas rápidas. Primeiro, um livro que tu tenha lido ou esteja lendo recentemente aí que tenha te impactado aí, ou enfim, que tu acha que vale a pena compartilhar aí com a galera. Cara, eu já li bastante livro e nesse ano eu fui aquelas metas de final de ano que a pessoa fala, eu vou ler 2 livros por mês. Eu fui o oposto dessas metas aí. Eu acho que esse ano eu li um livro só e que é muito. Eu tô terminando, inclusive, porque é aquele livro que eu tô lendo como se fosse uma temporada, né? Eu tô lendo tipo série, Tá aos poucos. digerindo ele. E é o livro do David Goggins, se eu não me engano, que é o cara foi eleito o cara mais casca-grossa do mundo. O cara é bizarro, assim, ele faz umas paradas sobre-humana. E esse livro dele, se eu não me engano, acho que é Nunca é Hora de Parar, alguma coisa assim. E, cara, esse livro tá muito. Ele é Um ex-CEO da. fuzileiro, né? Tô pensando no nome Ex-fuzileiro. do livro, eu vou dizer, tá? Ele é É, ex-CEO da Marinha. Na verdade, ele é o único cara que passou pelas 3 maiores provas de 3 maiores seleções de militares do mundo. O cara é monstro. E esse livro, cara, eu gostei muito porque ele me ensinou muito sobre disciplina, sobre. Às vezes a gente tem algumas desculpas nada a ver para as coisas e tu olha. Quando eu tava lendo ele mais afinco, tu olha pro livro do cara. Nunca é hora de parar, meu. Tu olha Nunca é hora de pro. parar. Quando eu tava lendo direto, assim, tinha uma desculpa pra alguma coisa, eu falei, não, acho que eu não vou agora. Eu pensava assim, pô, o que o David Goggins faria nessa hora, né, velho? O cara ia lá, velho, foda-se. Então é um livro, é um livro que eu gosto. Eu tô falando o último que eu tô lendo porque é mais fácil, tá? Porque eu já li vários livros. Esse que eu falei, por exemplo, Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente, eu acho ele muito bom. Pouca gente lê ele, assim, que eu conheço, leu esse livro e eu acho ele bacana pra caramba. Ele tem vários insights sobre a experiência do cliente, que eu acho que é importante. Mas eu sugiro então esse último que eu tô lendo, que é Casca Grossa, é treta. Legal, legal. Me lembrou esse livro, me lembrou aquele, não sei se tu já leu também, que é muito bom, numa pegada mais empresarial, mas aquele The Hard Things About Hard Things, sabe? É o lado difícil das Uhum. coisas difíceis, eu acho. Bom Também pra caramba também. é uma pegada também mais ou menos, legal, legal, muito bom. E a segunda pergunta, uma ferramenta indispensável no teu dia a dia? ChatGPT. Ó, temos, acho que é o segundo, né? Ou o terceiro, Manduca. Agora tá vindo. não, e vai Cada fazer vez uma mais, carreta aí velho. pela Essa frente. parada aí Saindo da onda do WhatsApp agora aqui, porque durante muito tempo foi o WhatsApp, agora já. É, O Boa, chat boa. GPT. Eu tô tipo o Pedro Bial, né? Que quando ele falava lá, use filtro solar, lembra daquela música lá É. que ele lançou? Eu falo, use o chat GPT. Cara, é foda. É. Tu sabe, cara, que eu tava até falando esses dias eu não lembro pra quem, mas hoje eu acho que o teste QI vai ser alterado, né? Vai ser pra quem copia prompt de IA e Boa. quem gera prompt, né? Porque absurdamente o que eu vejo às vezes rolando assim no Instagram, tem umas propagandas de uns pacotes de prompt É. pro mercado imobiliário, assim. E aí tu vai olhar, cara, mas que coisa Tudo vira produto, é né? inacreditável como
subutiliza o raciocínio humano, né, cara? Que, pelo amor de Deus, o cara não conseguir desenvolver um diálogo, né, que É. consiga extrair ali do chat E é GPT uma bizarro porque conversa decente, eu né? fico pensando assim, eu sou um cara muito chato, velho, em relação a coisas de essas fórmulas de ganhar dinheiro, sabe? De marketing e tal. E eu sempre fico pensando assim, nossa, ou eu sou chato ou eu não gosto de ganhar dinheiro, né? Porque se o cara vai lá e cria uma lista com 100 prompts infalíveis para o mercado imobiliário, pô, o cara é torrar de ganhar dinheiro, né? Mas eu vou lá e quero fazer palestra, quero inventar um treinamento, uma coisa mais profunda. Pô, a gente tá, É, eu tô errado nessa parada. Mas é isso, velho. Se o cara bota é lá, divulga, ó, verdade. 100 prompts validados pro mercado imobiliário, já era. Aí tu bota ainda, né, que vai revelar o segredo que ninguém revelou, aí, puta, É, tá pronto, é o o código, tá pronto. código O código. definitivo. Muito bom. Jota, muito bom, cara. Queria te agradecer novamente ali pelo teu tempo e disponibilidade aí de trocar essa ideia com a gente, aí bater esse papo, cara. Foi sensacional. Acho que ficou aí algumas brechas até pra gente desenvolver e outras conversas, então já te convido aí pra gente bater novos bate-papos aí depois no futuro, cara. E, Boa. cara, gostaria de passar aí pro Manduca no primeiro momento aí para ele fazer as considerações finais dele, depois passo para ti. Mas, de novo, foi sensacional ali. Muito obrigado de novo aí por participar do nosso projeto. Vai lá, Pô, Manduca. obrigado. Bom, todos nós somos fãs do Jota, né? Eu acompanhava ele nas redes sociais até que eu tive a oportunidade de estar com ele nesse início de mês no Jet Experience em Santa Maria, né? E eu sempre falo que o mais enriquecedor, se já é enriquecedor participar de eventos como um espectador, tu tá entre os palestrantes ali é Uhum. multiplicar em 10 essa experiência, porque a troca ali ela é muito legal, né? E a gente teve ali vários momentos legais com o Jota e com tantos outros ali, né? O Diogo Souza Muito Gomes bom. lá, o cara extraordinário, e as gurias que fizeram as palestras, o pessoal todo, né? Da organização, show de bola. E tudo é uma consequência, né? Como é que fala? Como é que fala o universo conspira, né? O efeito borboleta, né? A gente já está aqui agora, daí está num outro encontro, num outro tipo de interação, porque dois caras tiveram a iniciativa de estar Uhum. numa palestra e aí o Richard, há um tempão atrás, né, toma a iniciativa de fazer um podcast. E aí eu me grudei aqui, fiquei de co-host aqui, desse convidado que nunca sai da casa do Richard. E, enfim, cara, dizer que eu tô muito feliz também onde eu Boa. tô na Bronholi agora, fiquei 17 anos numa mesma empresa, estava em Porto Alegre, agora estou em Florianópolis. É uma virada de página na minha carreira e na minha vida, tô me adaptando a um monte de coisa ao mesmo tempo, um turbilhão de informações e conteúdo, né, junto do Barbosa, que nós falamos aqui de inovação, tecnologia e inteligência artificial, pô, cara, a gente já Professor entrevistou Barbosa. ele aqui, então É muito bom. ele é o cara, né? Ele é o cara, ele é doente nesse quesito, assim, né? E eu tô todo dia sendo provocado por ele, então tá assim numa simbiose muito legal assim de Bom desenvolvimento demais. pessoal e profissional, né? Então, cara, o podcast serve para isso, né? Para a gente poder entregar para o infinito, né? Para o universo, para que as pessoas possam se instruir. E mais uma vez, Jota, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E vamos Boa. os Cara, próximos passos satisfação, aí. Márcio. Obrigado pelo convite aí. Muito bom conversar com vocês. Uma conversa leve, como se estivesse num bar aí conversando, né? E isso acho que é o mais legal quando fica. Pois é, faltou Só faltou cerveja. a Eu tô aqui cerveja, cara. tomando água, tá, gente? Não dá pra ver o Boa, líquido, eu mas é também. água. É, Eu tô aqui olhando É pelo tudo meu muito prato de saudável, boa. assim, frutinha né? aqui, ó. Coisa linda. Então, assim, né, já, obrigado pelo convite para uma próxima conversa. Depois também vocês venham ao Prop Talks aqui. Eu aceito que o convite seja. Pô, é difícil, mas eu aceito que o convite seja gravado em Florianópolis. Será? Vai ser muito duro para mim ir até aí. Boa. Fazer uma edição do próprio táxi É, em pô, vai ser Florianópolis vai muito ser difícil. maravilhoso. Recentemente eu estive aí e aí levei minha namorada também para conhecer. Aí, assim, a gente ficou em Jurerê, né? A gente ficou pra um lugar ruim também, né? E aí, cara.
Ficamos 2 dias, que a gente estava indo para o sul, para Porto Alegre, desse carro, ficamos 2 dias 2 dias na ida, depois 2 dias na volta, e foi bem desafiador. E ela gostou demais. Então, se eu só citar que a gente vai para Florianópolis, ela está aqui comigo aqui, já está só com a cara dizendo assim, vamos quando? Então, eu aceito que a gente grave lá, tá? Vai ser duro, mas sim. O apelo é forte aqui, é por isso que a gente está aqui hoje. Obrigado, galera. Foi bom demais, uma satisfação compartilhar com vocês aí um pouco das coisas que a gente pensa e que a gente está fazendo no mercado, né? Acho que o mercado precisa muito, como eu falei no início, né? Precisa muito de gente fazendo, né, conteúdo para o mercado, provocando novas coisas. Cara, a gente está na pontinha do iceberg de uma transformação de um mercado super tradicional, né, e que está acontecendo de forma acelerada, eu acho até. Eu sou muito otimista assim com o mercado imobiliário, né, e eu acho que a gente está num momento que muita gente nova está entrando, mudou um pouco da característica desse entrante do mercado. Se antigamente era o cara que não tinha dado certo em nada, e aí a corretagem é o último suspiro, hoje a gente tem gente que foi bem sucedida numa profissão e que acaba escolhendo até a corretagem para uma oportunidade de ganhar mais até, porque né, a gente tem um mercado muito amador ainda e gente profissional entra e consegue conquistar bons espaços. E ainda tem muita gente boa criando conteúdo, né, como vocês aí nessa iniciativa. Acho que a gente está no início de uma transformação de mercado que quem não aproveitar, não acompanhar ela, vai ficar muito para trás. Então, obrigado pelo convite e próximo aí estamos juntos também. Bora lá, valeu Jota, obrigado, Manduca, e até a próxima, pessoal. Bora lá, fazer uma selfie aqui, cara. Feito. Valeu, galera. Abração. Abraço. Valeu.